sintomas da depressão? Porque geralmente chega muitos sintomas. As pessoas às vezes entendem deprimido com depressão. E aí depois a gente vai para uma outra pergunta sobre a questão do balanceamento químico, vamos dizer dessa forma, no organismo, no corpo. Ah, falta de B12, não é falta de B12. Então vamos para o primeiro fator. Depressão. Que a gente falou da ansiedade muito. Falou que a ansiedade está associada um pouco à depressão, que caminham lado a lado. E a depressão seria o quê, doutor Tiago? Temos diversos diagnósticos, diversas formas de diagnosticar depressão. A mais aceita é a seguida pelo DSM, ou o Manual de Diagnósticos de Saúde Mental, editado e produzido pelos Estados Unidos. Pela Sociedade Americana de Psiquiatria. Existem outras versões, outras histórias, outras hipóteses? Existem. Mas a gente precisa de alguma coisa para a gente se apoiar, para a gente poder falar a mesma língua. Eu não posso chamar verde de uma cor, você chamar verde de outra, a gente precisa chamar todo mundo verde, mais ou menos a mesma coisa para a gente se organizar. Então a gente segue o que o DSM fala. É o único? Não é. É o mais certo? Também não. Mas é o mais estruturado. Então serve pra gente conversar. E ele dá 9 sintomas de depressão, entre eles tristeza. Então depressão não é necessariamente tristeza. Precisa ter tristeza? Precisa ter tristeza. Existem depressões que não têm tristeza? Existem depressões que não são melancólicas. São depressões ansiosas, depressões atípicas. Qual que é o ponto de Locke que em todas as depressões tem? O que todo mundo tem? A anedonia, a falta de prazer. Então, a falta da capacidade hedônica. Não consigo achar graça em absolutamente nada. Ganhou 1 milhão. Gato morreu. E aí? Tanto faz. Então, a falta de emoção. Esse é o recheio. Com a volição. Então, dificuldade na iniciativa de tarefas. Eu preciso ter tristeza? Não necessariamente. Eu tenho muitas vezes tristeza? Muitas vezes tristeza. Só a volição, só a anedonia são suficientes? Não, eles são os sintomas principais. Eu tenho que ter eles. O que vai vir junto com isso? Algumas questões orgânicas que a gente não controla. Alimentação, autocuidado, sono, atenção. Então a capacidade de manter o foco, a capacidade de atenção é uma coisa que acompanha muito. A capacidade cognitiva acompanha muito. Tem algumas pessoas que tratam comigo. Falam, qual que era o nome daquele negócio que eu uso todo dia? Putz, eu esqueço o nome daquele remédio que eu uso todo dia. Eu não consigo lembrar daquele... Então, como é que faz tal coisa no computador? Como é que faz meu trabalho? Eu esqueço. Então a capacidade cognitiva, ela é comprometida na depressão também. É o ponto central? Não. Central é a anedonia, falta de capacidade de ter prazer, falta de perda de interesse e a volição. Tristeza é um bônus. Uma vez, eu posso ter, e já vou falar que sou deprimido, o DSM fala, olha, eu preciso ter isso por 14 dias seguidos, na maior parte dos dias. Se eu tiver uma vez e passa, eu tenho por 2 horas e passa, isso é só tristeza, isso é só chateação, isso não é depressão. Então, depressão principal, depressão maior, eu preciso ter isso por mais de 14 dias. Eu não posso explicar isso por outro motivo orgânico. Então, não pode ser porque eu estou com falta de vitamina B12. Então, aí é os diagnósticos diferenciais da depressão. Por isso que o diagnóstico, muitas vezes, deve ser feito por um médico. Ele tem que ser um médico psiquiatra? Ele é melhor se for um médico psiquiatra. É obrigatório? Tem um monte de lugar que eu não tenho médico psiquiatra para atender. Eu tenho posto de saúde, eu tenho médico da família, que é um médico perfeitamente capaz de fazer o diagnóstico de depressão e tratar quadros depressivos. Todos os quadros depressivos, vai chegar um limite que ele fala, olha, esse aqui é um quadro depressivo mais específico, eu não consigo tratar, eu vou encaminhar para referência. Mas dentro do sistema de saúde como o nosso, eu tenho a estratégia de saúde da família, que vai ter os médicos de família, que são os generalistas, que vão conseguir tratar 80% dos casos de depressão. Identificar, diagnosticar e tratar. O que ele vai fazer? O que é necessário o médico fazer? O diagnóstico diferencial da depressão. Quais são as coisas que parecem depressão, mas não são? Dentre as coisas que parecem, mas não são, tem algumas delas, e uma delas é, por exemplo, a falta de vitamina B, falta de vitamina D. Qual que é a prevalência disso numa população que se alimenta, que tem comida, que não é uma pessoa com alimentação restrita, não come por sonda? É muito baixo. Hipotiroidismo, né? Dificuldade ali na produção de hormônios da tireoide. Sim. É uma doença que mímica, que parece que é um diagnóstico diferencial de depressão.
Então o médico ali inicial, o médico de família, o médico generalista vai pedir alguns exames para você. Será que eu tô com verme que me causa deficiência de B12? Será que eu tô com sangramento que me causa anemia? Será que ele tá... Então vai pedir algumas coisas básicas. Precisa de uma ressonância de corpo inteiro? Não é necessário, porque dos diagnósticos diferenciais não inclui ressonância de corpo inteiro. Mas o exame de tireoide é de bom gosto, vitamina B, vitamina D, testosterona para homens, um perfil hormonal para mulheres, porque eu tenho alguns desbalanços hormonais sim. que são mímicos, que eles têm depressão como sintoma. Então não é depressão de verdade. A depressão necessariamente não pode ser explicada por uma causa orgânica. Tá lá também no DSM. Eu não posso encontrar uma causa orgânica. Se eu tô com hipotireoidismo, eu tô deprimido? Não, você tá com hipotireoidismo. Se não tá controlado, eu tô com hipotireoidismo, mas eu não tô com depressão. Então, do diagnóstico de depressão, eu tenho esses exames, essa rotina. Então, eu vou ter a anedonia, eu vou ter a avolição, posso ou não ter tristeza, e vai ter um curso que faz sentido para o médico. Então, vai falar, olha, eu comecei assim, depois de alguma coisa importante na minha vida, passou sozinho, aí voltou, aí ficou mais pesado, aí melhorou sozinho, aí voltou de novo e agora eu tô aqui. Então, essa é uma historinha que a gente está acostumado a ouvir. É uma história comum. É comum, por exemplo, eu confundir isso com luto. Eu não posso confundir depressão com luto, porque luto é um processo normal de adaptação. Sim. Fui demitido, faz 2 dias e agora estou com depressão, vou me tratar. Não, tá no processo de luto. É uma tristeza, mas não é uma depressão. Não é uma depressão. E medicar luto é um erro muito grave. Então, isso é uma parte que o médico vai fazer, falar, será que vai ouvir essa história e vai pensar com ele, será que isso não é luto? Vamos esperar um pouco mais? Vamos esperar 14 dias? Vamos esperar 20 dias? Vamos perguntar para um psicólogo? Vamos fazer uma terapia? Então a gente tem algumas outras coisas antes de fazer o diagnóstico. Por isso que muitas vezes você vai no médico, vai no psiquiatra e o diagnóstico não é feito na hora. Você pergunta, o que eu tenho? Ainda não sei. Porque nos diagnósticos diferenciais da cabeça do médico, eu ainda não consegui excluir todos. Eu vou excluir vitamina, vou excluir hormônio, vou excluir luto. Mas será que eu já excluí tudo? Será que é depressão unipolar? Será que é depressão bipolar? Será que é uma esquizofrenia que agora está com depressão? Eu não sei ainda. Será que é uma ansiedade principal? Não sei. Então eu tenho que ainda formar esse diagnóstico. Eu preciso acompanhar por um tempo. Assim que é feito o diagnóstico. Então faz o diagnóstico e a diferença do Google para o médico é que faz os diagnósticos diferenciais. E uma outra coisa que dá para relatar que são passagens da vida, né? Nós somos seres vivos. Então a nossa vida é um ciclo. Tem momentos que você vai se sentir mais deprimido e aí você vai passar meio que batido, vamos dizer dessa forma. E tem momentos que você vai ter que buscar ajuda realmente. Isso que é o necessário. Dentro das 9 ou 10 hipóteses mais prováveis do quadro depressivo, né, a falta de serotonina é uma delas, né, o neurônio estatório que eu te contei é uma delas, existe uma delas que é puramente psicológica. É psicológica, não quer dizer que é falsa, tá? Não confunde psicológico com isso, coisa da sua cabeça. Não quer dizer que é falsa, quer dizer que estressores da vida causam momentos difíceis. Então, momentos estressantes na minha vida, o estresse crônico, seja ele um estresse contínuo e crônico, seja ele agudo e muito forte, tipo um estresse pós-traumático, vão me gerar quadros depressivos. Então, existe uma das hipóteses que ele fala, olha, não tem nada de errado no cérebro, não acontece nada, eu tenho puramente momentos difíceis da vida, explicam melhor a depressão, esse é o título do trabalho. Momentos difíceis na vida explicam melhor a depressão do que cérebros quebrados. É uma hipótese, tá lá. Tem 9, 10 hipóteses, ela é uma delas. Tá mais certa? Tá mais errada? E a gente ainda não consegue compreender a complexidade do cérebro para conseguir dizer, não, essa aqui tá certa, essa aqui tá errada, né? Em qual delas. A gente vai trabalhar com todas. Então a gente vai trabalhar a parte biológica, a parte psicológica e a parte social. Por isso que a gente aprende na faculdade, que a gente é biopsicossocial. A gente é biológico, a gente é psicológico e a gente é social. Dentro desse bolo que eu tô vendo, quanto é leite, quanto é ovo, quanto é farinha, quanto é fermento, eu não sei, mas que lá dentro tem bolo, do bolo tem leite, tem fermento, tem farinha, tem. Do que eu tô vendo de você, do que você sente de quadro ansioso depressivo, quanto que é biológico, quanto que é psicológico, quanto que é social, eu não tenho exame para saber. Então a gente trata os 3 juntos ao mesmo tempo. Por isso que a gente trata biologicamente com médico, com medicação, psicologicamente a gente trata com psicólogo e socialmente com o que você estiver precisando. Seja uma terapia ocupacional, seja uma assistente social,
ou às vezes não precisa, a parte social é bem estruturada, ou a parte psicológica é bem estruturada, ou a parte biológica é bem estruturada, não vai precisar, vai precisar só do resto para tratar.